Oi pessoal, tudo certo? Nessa aula então da disciplina de licenciamento a gente vai tratar sobre, que eu já comentei algumas vezes com você sobre isso, que é geralmente a principal atribuição do biólogo, né? Nesse processo de licenciamento todo que a gente está vendo que é bem amplo, né? Complexo, envolve vários aí atores, né? Vários profissionais de várias áreas. E o biólogo atua principalmente nesses laudos técnicos aí de cobertura vegetal e de fauna. O laudo de cobertura vegetal tem esse nome mesmo, quase sempre, e laudos de fauna tem geralmente são chamados de laudo de fauna mesmo, ou de inventário de fauna, que também é um termo bem comum. Então eu vou passar sobre alguns aspectos importantes para vocês desses laudos, como é que são produzidos e tal, e depois eu vou em um outro vídeo, que é junto com essa aula, eu vou explorar com vocês alguns exemplos de trabalhos que eu vou citar aqui, inclusive. Bom, lembrando, esse processo todo de licenciamento é algo bem complexo, por estar nessa caixinha aqui, e é o que se interpõe, né, no caminho de uma empresa quando ela quer realizar algum empreendimento qualquer. Aqui o exemplo que eu dei para vocês lá na primeira aula é uma empresa que quer fazer um empreendimento desse estilo aqui de hotel, com marina, piscina, etc., na beira da praia, né? E daí a gente usou esse exemplo aqui de uma imagem aqui do litoral do Rio Grande do Sul, que mostra a linha litorânea lá, esse rio aqui, que vai desaguar lá na beira do mar. Aqui toda uma formação, vocês conseguem ver vegetal aí, uma cobertura vegetal natural, né? Então a gente imaginando que esse empreendimento vai ser colocado aqui em algum lugar, a ideia do processo de licenciamento é avaliar o potencial impacto ambiental, né? Que esse empreendimento aqui vai causar nessa área aqui. Bom, como é que a gente avalia o impacto ambiental? A gente já falou sobre isso também. Só tem uma forma, né? Para avaliar o impacto ambiental, a gente tem que ter conhecimento básico de descritores ambientais, que basicamente a gente pode chamar de flora, fauna, e eu chamei aqui de fatores abióticos, mas é o que se chama nos relatórios de meio físico, que geralmente vem antes até de relatórios de flora e fauna, tá? E processos ecológicos associados. Por que a gente tem que saber isso para avaliar o impacto? Porque para saber o impacto que o empreendimento aqui vai ter sobre a flora e a fauna, tem que ter o conhecimento básico de flora e fauna daquela região lá. Como o Brasil é um país muito, muito grande, né, e tem ainda bem, né, bastante cobertura vegetal natural, apesar da gente se esforçar para que isso mude rápido, né, essa cobertura vegetal natural ela é muito extensa e pouco conhecida. O Brasil tem 500 anos, né, um pouquinho mais, e tem ciência que trabalha aqui há bem menos que isso. Se a gente comparar com a realidade europeia ou do hemisfério norte, principalmente europeia, né, e asiática, tem séries de dados biológicos lá que tem centenas de anos, né, trabalhos muito, muito antigos. O pessoal conhece a flora e a fauna dos lugares, da maioria dos lugares da Europa, por exemplo, né. Aqui não, a gente tem que fazer estudos para ter o conhecimento básico da biodiversidade para saber o impacto. A gente não tem como saber o que tem de biodiversidade nesse lugar aqui se nunca foi feito nenhum trabalho nem perto daqui. E isso é a realidade em muitos, muitos lugares do país aí onde vai ter empreendimento, tá, pessoal? Bom, vamos começar por laudo de cobertura vegetal. São laudos geralmente descritivos, né? Descritivos da vegetação. O que eu quero dizer com laudos descritivos? Não tem muita relação com o que vocês estão acostumados a ver até agora na graduação de vocês aí. A gente geralmente fala na graduação de trabalhos científicos, né? De artigos científicos que têm perguntas profundas em termos de teoria, né? De avançar o conhecimento científico. O produto de um laudo de cobertura vegetal e também depois de um inventário de fauna, a gente vai ver, ele não é uma contribuição substancial para a teoria científica em quase nenhuma área, quase nunca. Ele é mais uma descrição da biodiversidade local mesmo. E isso não é um demérito, tá, pessoal? Não estou falando isso de forma pejorativa. O objetivo do trabalho é exatamente esse, né? Então, bom, portanto, o método geralmente que se utiliza para o laudo de cobertura vegetal, ele é expedito. O que quer dizer expedito? É algo rápido. É algo que não demora muito tempo para fazer, que não demanda um esforço muito grande, nem uma mobilização muito grande de pessoas e recursos outros financeiros, né? Para que seja viável do ponto de vista financeiro para uma empresa fazer. Bom, esses levantamentos têm alguns métodos clássicos que se usa, e eu estou citando aqui um trabalho aqui que é do caminhamento, tem lá embaixo
a referência. É um trabalho numa revista super pouco expressiva, que é um caderno de geociências, podem ver, mas tem online para vocês quiserem pegar. É um método de literalmente caminhar por uma área e descrever a biodiversidade vegetal daquela área com que a gente enxerga. Então é uma coisa super, assim, realmente expedita, né, rápida e pouco técnica, né? Mas muitas vezes é o recurso que se usa. E tem levantamento quali e quantitativo da vegetação, que quase sempre é pedido hoje em dia, tá? Que eu vou mostrar, vocês já viram isso aqui, né, nas disciplinas ao longo do curso de vocês aí, como é que faz um levantamento quali quantitativo. Quem fez ecologia de comunidades comigo viu alguma coisa sobre isso, como é que a gente calcula a proporção das espécies na comunidade e tal, como é que a gente vê a diversidade da comunidade, riqueza e tal. E depois tem softwares de georreferenciamento, né, sistemas de informação geográfica. Geralmente, num laudo de cobertura vegetal, eu tenho que produzir ou mostrar algo baseado numa imagem de satélite, que nem essa daqui, ó. Imaginem que aqui vai ter um empreendimento, tá? Nesse polígono que está na imagem de satélite aí. Bom, o que eu tenho que fazer, provavelmente, né? Eu vou ter que fazer um laudo vegetal, de cobertura vegetal, dizendo o que tem nessas formações florestais aqui e o que tem nessa formação campestre, que é herbácea, que é esse verde mais clarinho, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que distribuir parcelas, a gente já vai ver isso aí, como é que é feito e tal. Mas assim, eu vou ter que mostrar imagens disso aqui. Então eu vou ter que ter algum conhecimento de software de georreferenciamento, que vocês trabalham ao longo do curso aí com o professor Nelson, né, em algumas disciplinas, acredito eu. E isso aqui, pessoal, é um investimento bem bom. Se vocês têm ideia de fazer cursos e tal, inclusive agora nesse momento de pandemia, né, que a gente está todo mundo em casa, procurem cursos online gratuitos aí, vídeo do YouTube, tutoriais de como utilizar software de georreferenciamento para fazer um mapeamento bem básico assim, de áreas e mostrar com figuras qual é a composição territorial ou cobertura vegetal de uma área. Isso tem muito mercado para isso, pessoal. Não tem muita gente que sabe utilizar esses programas direito. Assim com as ferramentas, né, que eles proporcionam para a gente trabalhar, e tem bastante mercado para quem sabe fazer isso aí, especialmente nessa área de consultoria ambiental. Tá? Bom, os dados que esses trabalhos de cobertura vegetal, os laudos técnicos produzem, são geralmente listas florísticas. O que é uma lista florística? É uma lista de espécies que ocorrem no lugar. Então, se eu fizer o levantamento aqui na floresta, no campo, né, nos dois fragmentos de floresta, né, no campo, eu vou ter uma lista de quais espécies tem lá. Bom, eu vou ter uma descrição da comunidade de plantas, que são os dados de abundância das plantas. Isso aqui já é um passo bem além da lista florística. Além de saber quem está lá, eu vou saber dessas espécies que estão lá, quais são as mais importantes em termos de presença, de abundância, de frequência e tal. Eu vou ter que mapear espécies ameaçadas. Isso aqui é crítico em qualquer laudo de cobertura vegetal. Se eu tiver no meio dessa floresta aqui espécies de figueira aqui no meio, eu tenho que mapear elas. Né? Eu tenho que mapear essas espécies aí. Essa cor não está muito boa. Eu tenho que mapear essas espécies. Aí se eu tenho aqui uma espécie ameaçada, eu tenho que no meu laudo produzir esse mapa lá com o meu software de georreferenciamento, né, de informação geográfica, e eu tenho que dizer aonde tem populações de espécies ameaçadas. Aqui nessa área alagada, aqui, parece ser uma área alagada isso aqui. Tem uma população que cobre isso aqui, mais ou menos aqui, que é uma espécie ameaçada. Então isso aqui eu vou botar no meu laudo, eu vou pintar de uma corzinha lá e tal, e eu vou dizer no meu laudo de cobertura vegetal para o órgão licenciador, né, no caso do meu trabalho aí, e também, claro, para o empreendedor que me contratou, né, olha, essa região aqui e esses pontos da floresta são críticos e tem espécies ameaçadas lá. A gente já vai ver por que isso é importante. E eu tenho que zonear tipologias vegetais, ou vegetacionais, como diz na literatura. Isso aqui está até errado em português, tá? Eu boto porque tem na literatura por algum motivo isso aqui em português. E zonas que são imunes ao uso. E aí a gente já viu isso aqui em APP. Por exemplo, se tiver rios aqui nesse polígono, nascentes, área de nascente, vamos dizer que isso aqui seja uma nascente aqui, ó. Eu tenho uma nascente lá, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que zonear, né, essa área toda. Primeiro, eu vou ter que fazer literalmente desenhos lá. Eu vou ter que fazer um polígono lá, bonitinho, dizendo, ó, pessoal, isso aqui é uma mancha florestal, ó. E daí eu vou fazer o meu polígono e vou pintar ele de uma cor lá, se a gente vai ver isso, tá, pessoal? Exemplos de laudos aí. E daí isso aqui vai estar pintadinho lá de uma cor, é o polígono florestal e o polígono campestre. Legal. Aqui tem uma área de nascente, né? Eu vou marcar nascente. Eu tenho que fazer
um buffer em volta da nascente, né, um raio, vocês já viram isso, e esse raio aqui é uma APP. Ah, se isso aqui é banhado, e esse lugar aqui é no Rio Grande do Sul, toda essa área de banhado que está aqui é uma APP. O empreendedor não vai poder mexer. Isso aqui, gente, é feito nesse momento aqui, tá? Do laudo de cobertura vegetal. Bom, o laudo, lembrando que a gente já falou sobre o termo de referência, o laudo é sempre guiado pelo termo de referência. Aqui eu botei o exemplo lá da Prefeitura de São Chico, lembram que vai ser o que a gente vai usar como referência para o nosso trabalho aí, no final da disciplina, né? Porque lá no Promata a ideia. O laudo vai ser realizado de acordo com o termo de referência. O que pedir no termo de referência eu boto no meu laudo. Eu posso botar coisa a mais? Posso. Eu posso, por exemplo, fazer análises de dados que tem a mais do que é pedido ali no meu termo de referência. Eu posso colocar mapas temáticos, tal, mostrando a área que não pede no termo de referência. Isso dá um embasamento maior para o técnico ambiental lá do órgão licenciador avaliar o relatório de vocês, né, o trabalho de vocês, o laudo técnico de vocês. E também dá uma segurança, inclusive segurança jurídica maior para o empreendedor que contratou vocês. Se o laudo estiver bem feito e tiver uma aparência profissional, digamos assim, é um embasamento bem legal para o empreendedor e também é um jeito de vocês contribuírem para a conservação da biodiversidade. Se vocês, por exemplo, fizerem bem direitinho essa questão de mapeamento aqui de zonas que não podem ser alteradas e indicação de espécies ameaçadas, por exemplo, isso é super importante que esteja bem feito no laudo, né? Bom, ferramentas, tá? Agora eu vou falar de ferramentas e algumas delas eu vou indicar para vocês aqui que eu vou explorar um pouquinho mais a fundo em um outro vídeo, tá? Lista de espécie ameaçada. A gente já viu isso aqui. A gente viu na questão de legislação que tem para o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem para todos os estados do Brasil, tá? E também tem a lista federal, mas a gente viu a do Rio Grande do Sul também. Lista de espécies ameaçadas. Tem a lista vermelha da flora, lista vermelha da fauna. Então, eu faço o meu laudo e eu descubro que tem 5 espécies lá que estão na lista de ameaçadas. Como é que eu sei isso? Bom, eu tenho que conhecer a lista de ameaçadas. Ah, ela é enorme. É enorme. Por isso que não é trivial fazer um trabalho técnico desses bem embasado, né? Tem que conhecer. Zoneamento. Zoneamento. Que vai dizer sobre o local e inserção regional do meu empreendimento. Isso aqui, ó, é um mapa que mostra a reserva da biosfera da Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul. Depois ela se estende para o norte do país também, né? Que é isso? Isso aqui é uma área toda, né? É um território brasileiro que é tombado pela Unesco, ou seja, pela ONU, né? Como área de interesse biológico e patrimônio da biodiversidade, né? Então, é uma área que sabidamente é o berçário aí de muitas espécies importantes de uma biodiversidade enorme. Se eu tenho meu empreendimento inserido, vejam que tem 3 zonas aqui, estão vendo? Se eu tenho um empreendimento inserido numa zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, por exemplo, aqui, que na verdade é exatamente onde está o Promata, eu tenho que colocar isso no meu laudo. É fundamental que eu coloque isso no meu laudo. Porque daí o empreendedor, ele vai saber que ele está, vai de antemão, né, que ele está querendo fazer um empreendimento numa zona que é super importante do ponto de vista de biodiversidade, né, e o meu técnico que vai avaliar lá no órgão licenciador, ele também vai saber que eu estou ciente, né, que o empreendedor está ciente de que está numa zona dessas. Pessoal, geralmente isso aqui é visto como uma coisa ruim do ponto de vista do empreendedor. As famosas entraves, né, do processo de licenciamento. Na verdade, isso aqui pode ser uma vantagem para o empreendedor. Por exemplo, ele pode resolver colocar nos relatórios finais lá do licenciamento ambiental que ele vai adotar práticas, boas práticas de manejo da vida silvestre, boas práticas de manejo em questão de conservação de ecossistemas e tal. Ele vai mitigar e compensar impactos ao máximo, etc. E ele pode conseguir, inclusive, como é uma área conhecida mundialmente, né, por ser altamente biodiversa e tal, um hotspot, né, de biodiversidade, esse empreendedor pode conseguir, inclusive, financiamento internacional se ele se comprometer e comprovar que ele vai manter indicadores de biodiversidade bem preservados lá, né? Isso é uma coisa interessante que pouca gente sabe que é possível fazer. Bom, outra ferramenta importantíssima são meios da gente saber como amostrar a vegetação para o laudo de cobertura vegetal. Esse trabalho aqui
é um artigo de revisão sobre métodos para levantamento de extrato arbóreo, ou com ênfase no extrato arbóreo da vegetação. Eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, numa pastinha dessa aula, e também vou fazer um vídeo detalhado que inclui esse trabalho aqui para a gente falar um pouquinho dele, do que é importante vocês saberem fazer. Tá? Tem um paper parecido, que é sobre a amostragem de vegetação campestre, que é a vegetação herbácea, né, toda, e também a vegetação lenhosa que faz parte dos campos, aí, arbustos, arvoretas e tal. É um guia prático para amostragem e análise de dados, né, que um grupo da URGS ali publicou. Então, ele é em inglês, não é em português que nem o anterior, mas é fundamental que vocês conheçam, porque se quer fazer participar de um laudo de cobertura vegetal que envolve campo, vai ter que amostrar campo. Né? E daí tem aqui um trabalho para citar como referência para isso. Isso é muito importante, pessoal, porque nos métodos que vocês vão apresentar num projeto, como é o caso dessa disciplina, ou nos métodos que vocês vão apresentar num laudo final técnico, tem que ter citação de literatura, né? E daí essa citação de literatura geralmente mostra o que vocês usaram como método para amostrar, né? E esses dois trabalhos são chaves para isso. E esse aqui que eu já falei para vocês algumas vezes, está na literatura básica da disciplina. É um trabalho já antigo, né? Feito lá pelo pessoal da Federal do Paraná. E é um trabalho muito interessante porque tem métodos de amostragem para vários táxons, tá? Vegetais e animais, inclusive outros escritores de vida aquática, por exemplo, de escritores microscópicos e tal. É bem legal o trabalho. É uma referência importantíssima. Esse livro é tribarato, sugiro que vocês até comprem para quem vai fazer trabalho de campo aí na sua carreira acadêmica daqui para frente, né, ou profissional. Bom, aqui um exemplo do que é um zoneamento de laudo de cobertura vegetal. Tá? Isso aqui é a imagem de satélite do empreendimento. Ó. Tem o polígono do empreendimento aqui. Né? Isso aqui é o que o trabalho apresentou como zoneamento. Vejam que é uma área, foi um trabalho, um laudo de vegetação campestre. Esse trabalho aqui foi eu que fiz, depois a gente publicou os dados, inclusive. Vocês veem aí com um código de cores o que é afloramento rupestre, né, que é afloramento rochoso, que tem um monte de planta ameaçada e tal, cactos, né. Tem categorias de campo aqui, vejam, que pedia no laudo, no termo de referência para a gente categorizar o campo, pedia para mostrar o que era vegetação alterada, então está aqui o campo alterado, o que era floresta, o que é branquinha floresta, e a área de campo de várzea, que é uma ponta de banhado aqui, que também é uma área que não pode ser alterada, né. Então, mais ou menos isso que é o zoneamento, né, no lado de cobertura vegetal. O delineamento amostral para laudos de cobertura vegetal geralmente são feitos só na área que vai ser destinado ao empreendimento, né, no polígono destinado ao empreendimento, e dependem da formação vegetal. Então vejam que aqui, ó, nesse polígono, eu tenho uma parte que é vegetação florestal, que é essa daqui, e essa parte de baixo aqui é vegetação campestre, né, aqui embaixo. Então, se eu fosse amostrar isso aqui para um laudo, vocês vão ver lá no material, aquele que eu acabei de citar lá daqueles artigos de método, que vocês poderiam usar, por exemplo, o método de quadrante centrado aqui para mostrar a floresta, mostrar árvores, né? E quadradinhos aí, parcelas quadradas de 1 metro quadrado ou parecido com isso, para mostrar a vegetação herbácea. E daí vocês vão compilar esses dados no laudo, no relatório, né? Eu já vou falar para vocês o que compõe esse relatório aí. Esse relatório ele vai ter geralmente uma limitação muito grande em termos técnicos, ele vai ser só uma lista de espécies com a estrutura da vegetação, salvo exceções que o pessoal faz umas análises mais profundas, assim, mas não é comum. E vai ter basicamente parâmetros fitossociológicos, né, que é o que é isso, né? São parâmetros que mostram a estrutura da comunidade. Vejam como é simples essa tabela aqui. Tem só o nome popular das plantas, araçá, aroeira, branquilho e tal, canela. Fala aqui, ó, número de indivíduos por hectare, densidade relativa, frequência relativa, DAP, que é diâmetro e altura do peito médio, né, da espécie, e a altura média da espécie. Então, com esses dados aqui, apesar de bem simples, eu já tenho uma ideia do que é a minha comunidade. Tá? Eu sei, por exemplo, qual é a espécie que tem mais indivíduos por hectare. Ó, parece ser essa capororoca aqui. Ó. Legal. E tem a aroeira também, que é super densa na área. Qual é a espécie com maior densidade? Né? A densidade também é a capororoca ali, e eu tenho a aroeira com uma densidade super alta. Enfim, esses parâmetros aqui simples me permitem
se eu fosse o técnico do órgão licenciador, avaliar e entender como que é aquela formação vegetal daquela área. E também é comum os termos de referência pedirem índices de diversidade. Isso aqui o termo de referência pede, tá, pessoal? Geralmente pede a estrutura da comunidade, tem que fazer. E índice de diversidade a gente já aprendeu a calcular aqui, lá em ecologia de comunidades, né? Por exemplo, índice de Shannon, índice de Simpson e tal, calcular com base nisso aqui a diversidade da comunidade. Que é uma coisa bem grosseira, mas que geralmente o pessoal pede, né? Porque em termos técnicos já é bem avançado até. Bom, laudos de fauna, né? Ou inventários de fauna. Tem vários métodos para fazer inventário de fauna. O problema de trabalhar com vocês aqui, laudo de fauna, é que é muito heterogêneo em termos de o que vocês podem amostrar. Aqui tem rapidamente 3 exemplos. Tá? Isso aqui são 2 métodos que têm o mesmo nome, que é Pitfall, que é a armadilha de queda, só que é para coletar animais de grupos completamente diferentes. Isso aqui é um Pitfall para invertebrados. Eu vou lá e boto um copinho enterrado com água, detergente para quebrar a tensão superficial, eu espalho vários na minha área do empreendimento e deixo 24 horas, 48 horas, vou lá e recolho. Aí quando eu recolho, eu vou amostrar isso aqui, se o meu termo de referência pedir laudo de fauna de invertebrados terrestres, né? E daí eu vou ver tudo que tem de invertebrado terrestre que cai nos meus pitfalls na área do empreendimento e vou fazer uma triagem e vou mostrar no meu relatório o que tem lá. Não é tão comum pedir isso aqui, tá? O que é bem comum pedir é isso aqui e isso aqui. Isso aqui é um pulsar para coletar vertebrados, geralmente, mas também invertebrados, tá? De cursos de rio. Tem um riozinho passando aqui. Se tem um rio na minha propriedade, um curso d'água, eu vou ter que coletar a fauna daquele rio, mostrar para dizer o que tem lá. Isso aqui é uma armadilha pitfall, aqui tem um balde enterrado, estão vendo? Uma armadilha pitfall para fauna de maior porte, de médio a grande porte, médio porte na verdade, fauna cursorial terrestre, animais que ficam no nível do solo e se deslocam no nível do solo. Por exemplo, lagarto, cobra, alguns anfíbios, né? Caem aqui e eu vou lá e reviso o meu pitfall e vou fazendo o meu inventário de fauna com o que cai aqui. Para que servem essas coisas aqui, esses plásticos escuros aqui? Isso aqui é uma forma de aumentar a taxa de captura do meu pitfall. Por quê? Imaginem que tem uma serpente aqui, né? E essa serpente está andando naquela direção lá. Ela não ia cair no pitfall, né? Aí ela chega aqui nessa parede preta e ela encosta na parede e ela tem que ir para algum lado, né? E ela vai ter que ir para cá seguindo essa parede, ela vai seguindo e aí em um momento ela vai cair lá no meu pitfall. Mesma coisa para outros animais, tá? Funciona super bem, um jeito bem tranquilo de capturar fauna e que a gente vê coisas bem interessantes, tipo predação. Às vezes tu encontra um pequeno réptil aqui, um anfíbio, com uma serpente aqui junto, né, e tal. Acontecem umas coisas estranhas quando a gente trabalha com pitfall aí para fauna, macrofauna, né. Para fauna, também tem vários métodos nesse trabalho aqui. Deem uma olhada aqui, porque tem muita coisa legal lá. Fala, por exemplo, coleta de aves, né, ou amostragem de aves. Né. Como é que eu vou amostrar aves no empreendimento para um trabalho técnico? Raramente vai ter coleta, tá? E coleta de aves é um pouco diferente, para quem não está acostumado, nunca viu. Tem captura e recaptura de aves, né, que alguns termos de referência pedem. Daí eu vou botar redes de neblina, as aves caem na rede de neblina, e eu vou lá e pego a ave, meço algumas variáveis lá da ave, anilho ela, né, vou fazer o anilhamento dela, e vou soltar na natureza de novo e tal, eu vou ficar capturando aves durante um período naquele empreendimento lá. Em empreendimentos grandes, como barramentos hidrelétricos, tá, é comum pedir. Tá? E isso gera dados bem legais, assim, que infelizmente o pessoal acaba não publicando, né, mas que poderiam publicar esses dados aí. Porque tem pouco conhecimento básico, né, de fauna. Em termos espaciais, assim, no Brasil é bem concentrado em algumas regiões, né, a gente não sabe o que tem de fauna em muitos lugares. Né. Tem outros métodos, por exemplo, para mostrar anfíbios e também aves, tá? Tem métodos bem interessantes que são métodos de bioacústica, que vocês têm que... Quem vai trabalhar com isso é o futuro da amostragem desses animais, tá? É simplesmente uma amostragem passiva, super fácil de fazer, que eu vou no campo e boto microfones lá, com gravadores, né, automatizados, que gravam, por exemplo, eu posso programar um gravador para dentro de 1 hora ele vai fazer 4 gravações, a cada 25 minutos ele vai gravar 5 minutos, né? E daí eu vou ter
20 minutos por hora gravados, ou um pouco menos, enfim. E daí eu deixo isso durante vários dias, né, na área do empreendimento, e depois eu analiso isso em casa, né, no computador e tal, e vejo, ouço, na verdade, né, a fauna que tem lá. Já tem para outros lugares do mundo, para o Brasil também tem alguma coisa já, tem softwares que fazem identificação automatizada pelas frequências de vocalização dos animais. É bem legal, é uma área bem legal essa bioacústica aí. E contribui muito, né, para os levantamentos e tal. Isso vale para anfíbios, né, por exemplo, sapos, pererecas, rãs e tal, que vocalizam. Vale para aves também, que vocalizam, a gente pode fazer isso. E alguns outros táxons aí também dá para fazer assim. Mas principalmente esses dois, tá? Por último, tem uma técnica, pessoal, que é bem... assim, tá começando há poucos anos a ser trabalhado isso, que são técnicas que envolvem extração de DNA, né, amplificação e tal, identificação com comparação em base de dados aí disponíveis. Por exemplo, como é que eu vou, num processo de licenciamento que eu tenho que fazer um inventário de fauna, como é que eu vou mostrar esse bicho aqui? Como é que eu vou fazer uma lista dos felinos, dos mamíferos de médio e grande porte de uma área? Não é tão trivial, né? Eu não vou coletar esses bichos com pitfall, é óbvio, né? Eu vou usar outras técnicas. Por exemplo, armadilha fotográfica. Eu vou botar armadilha fotográfica para ver o bicho passando e tal. A armadilha fotográfica é ótimo, só que é quase impossível para alguns grupos determinar indivíduos, né? Quantos tem na área. E para alguns também é difícil identificar a espécie, né? Não é tão trivial identificar as espécies, né? Daí o que se faz também hoje em dia? Armadilhas de pelo. Eu boto armadilhas que têm adesivos, né? E daí na verdade assim, é um pauzinho fincado no chão com adesivo, tá? E daí os animais passam por ali, se esfregam, e daí eu coleto aquele fragmento de pelo lá e eu posso fazer análise de DNA disso aí e saber quem é aquele bicho lá. Geralmente é colocado em conjunto com a armadilha fotográfica. Quando eu vejo que tem um bicho passando por um lugar na minha armadilha fotográfica, eu vou lá e boto uma armadilha de pelo e coleto. Coleta de fezes, rastros também, vestígios, né, pegadas, etc. Tudo é usado para essa amostragem de fauna também. E tem bastante coisa nesse trabalho aí que eu estou mostrando para vocês. Tá? Pessoal, a fauna realmente assim, não é comum que um grupo faça amostre vários táxons. Tá? Geralmente, para vegetação, se contrata o mesmo grupo para fazer o laudo de vegetação, seja lá do que for, que é arbóreo, herbáceo, até trepadeiras, lianas, etc. É o mesmo grupo que faz. E para a fauna, cada grupo taxonômico é um grupo de trabalho. É o cara especialista em aves, é o cara especialista em répteis e anfíbios, é o mastozoólogo trabalhando com mamífero e tal, tá? Porque é bem complexo, né? E bem diferente as amostragens para cada grupo aí. Tem esse trabalho para vocês verem como dá para fazer um inventário rápido de fauna, que tem o inventário de mamíferos do Morro Santana, que é um trabalho feito por um grupo da URGS lá, que inclui a Sandra Hartz, professora da URGS. É um trabalho super simples, mas que vocês podem ter uma ideia bem legal de o que tem num laudo de fauna. Eu vou mostrar para vocês ele também na aula seguinte, que eu vou postar um vídeo com alguns comentários lá. Bom, a importância, né, dessa parte de eu elaborar laudos de cobertura vegetal e inventários de fauna. É o ponto crítico, né, do licenciamento terrestre, né, eu fazer o zoneamento e a minha amostragem de fauna e flora. Por quê? Porque eu vou, primeira coisa, indicar se tem espécie ameaçada, né, e estratégias do que fazer com as espécies ameaçadas. Isso aqui são 2 espécies ameaçadas que tem nesse morro aqui em Porto Alegre. Vários morros de Porto Alegre têm muitas espécies ameaçadas de extinção. E eles deveriam ser área de proteção permanente e não são. A gente sabe que tem empreendimentos imobiliários legais e ilegais, né, tomando conta dos morros aí. O licenciamento sempre mostra que tem espécies ameaçadas, por exemplo. E só o licenciamento, só o laudo de cobertura vegetal e o de fauna conseguem mostrar que tem estratégia. Desculpem, que tem esses táxons ameaçados e elaborar, propor estratégias de transplante ou de resgate, a gente já vai ver isso. É uma ferramenta para delimitar de forma correta APPs. Se não for delimitado aqui, é bem provável que seja ignorado depois. É como eu estimo a descrição da biodiversidade vegetal e animal, esqueci de completar aqui. Né? E com base nessa estimativa,
quase nunca eu conheço a área que vai ter o empreendimento, eu vou sugerir medida mitigatória e compensatória. A gente já falou um pouquinho sobre isso também. O que é medida mitigatória e compensatória? Isso aqui é uma medida mitigatória clássica. É eu transplantar uma planta ameaçada, remover do lugar que vai ter o empreendimento. Isso aqui é um butiazeiro. Butiazeiro é uma planta ameaçada. Então eu vou lá, o empreendedor vai lá, né, de acordo com o que eu sugeri no meu laudo, e vai ter que remover X indivíduos da população de espécies ameaçadas e transplantar para um outro lugar que seja viável. Isso aqui é uma técnica um pouco mais avançada assim, do que arrancar com uma reta escavadeira a planta, né? Que é uma plantadeira automatizada, assim, que remove a árvore do lugar e depois leva e replanta num outro lugar e tal. As duas coisas são utilizadas, tá? Na realocação de flora, né? de espécies vegetais. Espécies animais também são realocadas, né? São resgatadas e realocadas. É o famoso resgate de fauna. É bem comum que empreendimentos que vão ser alagados, por exemplo. Se eu tenho um barramento hidrelétrico que vai alagar uma área grande de cobertura vegetal natural. Lá eu tenho fauna, né? E boa parte da fauna vai morrer quando eu fizer isso. Então a ideia é que parte dessa fauna é resgatada. Tem equipes que vão lá e pegam esses animais e levam eles para outros locais previamente estabelecidos e tal. Exemplos. Eu vou falar de exemplos para vocês de laudos de cobertura vegetal, de fauna, e vou passar rapidamente por aqueles trabalhos técnicos que mostram métodos em um outro vídeo, tá, pessoal? E em breve eu já posto os dois juntos para vocês ali. E um abraço para todos e para todas, espero que estejam bem.